Presidente, que representa o dia de hoje? Não tive contato com o ex-presidente. Quem esteve com ele foi o Fernando Haddad e os advogados. O que representa o dia de hoje é mais uma peça teatral que nós temos nesse processo contra Lula. Não entendemos por que Lula tem que fazer esse depoimento, aliás, por que Lula está sendo processado. Qual é o crime que Lula cometeu? O direito penal é personalíssimo, certo? Então teriam que apontar qual foi o crime, qual foi o ato de ofício que configura a corrupção passiva, ou qual é o ato que configura a lavagem de dinheiro. Lula não é dono do sítio, Lula não pediu reforma em sítio, Lula não sabia de reforma em sítio. Então por que Lula está sendo condenado? De novo repete-se a farsa que nós tivemos em relação ao triplex. Não tem prova, tem apenas a convicção do Ministério Público e, infelizmente, o juiz Sérgio Moro manda o processo andar. E o que é mais grave ainda é que o juiz Sérgio Moro, ao ser nomeado para um cargo político de ministro da Justiça, tira férias para continuar a sua vara preventa do processo. E, portanto, a juíza substituta, a sua amiga, continuar julgando Lula. O correto seria o juiz Sérgio Moro, depois de ser nomeado para um cargo político, renunciar o cargo de juiz, que é isso, é a determinação legal, e o processo ser redistribuído tecnicamente, ou seja, não ser direcionado. Então o que nós podemos esperar desse processo? De novo uma condenação do presidente Lula. Sem provas, uma condenação sem observação do devido processo legal. É lamentável o que está acontecendo no país. Aliás, o Brasil está virando motivo de chacota e de descrédito internacional em relação ao seu judiciário. A nomeação do juiz Sérgio Moro e o aceite dele, que é o pior, para ministro da Justiça, estarreceu o mundo jurídico internacional. Como que um homem que julgou e condenou e levou à prisão o principal candidato a presidente da República, o líder mais popular, político mais popular do país, levou à prisão e aceita logo em seguida à eleição o cargo de ministro da Justiça do candidato eleito. E é importante dizer que não é um cargo técnico. Se o Ministério da Justiça fosse um cargo técnico, não seria indicação política, seria concurso público. Portanto, é um cargo político. O que nós temos hoje sobre o presidente Lula são processos em que não é observado o devido processo legal, mas pior do que isso, os juízes que estão julgando não são isentos e nem imparciais. Nós queríamos que o presidente Lula tivesse direito a julgamento justo, aliás, a processo, a inquérito justo, e que realmente só fosse processado se tivesse o crime tipificado, que é o que não tem. A senhora acredita que a juíza Gabriela segue na mesma linha, também não é imparcial? Acredito que segue na mesma linha. Por que o juiz Sérgio Moro fez questão de ficar-se com a juíza Gabriela? Se o correto, e vou dizer de novo, se o correto, se o que prevê a legislação seria ele renunciar o cargo de juiz para ser redistribuído. É assim que acontece. Por que ele fez questão de tirar férias, o que é errado, para deixar com a juíza? E por que essa pressa toda? Querem condenar Lula agora? Por que isso? Então a gente fica se perguntando. Nós temos muitas dúvidas sobre isso e temos todos os atos que cometeram, o que estão cometendo, temos tudo para acreditar que esse processo é um processo imparcial e é um processo político. A redistribuição do processo facilitaria a revisão do Pode apertar aqui, gente. Pode apertando aqui. Pelo menos a gente teria a esperança de ter a condução de um processo com juiz imparcial, que pudesse realmente basear pelo devido processo legal e que a prova fosse elemento fundamental de qualquer condenação. Acho que é importante a gente lembrar de um episódio. Naquele domingo, quando foi concedido o habeas corpus em favor do presidente Lula, o juiz Sérgio Moro estava em férias. E mesmo assim, ele se manifestou nos autos. Ele conversou com a Polícia Federal, ele conversou com a Procuradoria Federal. E quando questionado pela Justiça e pela imprensa, o juiz Sérgio Moro disse que ele, em férias, continuava sendo responsável pelo processo. E que, portanto, isso justificava o fato de que ele, em férias, tivesse se manifestado. Nós estamos novamente na mesma situação. O juiz Sérgio Moro está em férias. Ele não abriu mão do seu cargo, como a lei determina, porque isso obrigatoriamente levaria a um sorteio, a uma escolha, um concurso interno, a uma seleção
de qual juiz ou qual juíza deveria assumir este processo. Na medida em que ele comete este crime, de entrar em férias depois de ter sido escolhido ministro, ele faz isso para garantir o controle sobre o processo. Diga-se de passagem que ainda está pendente de decisão definitiva da Justiça o nosso recurso, que entende que este processo jamais poderia estar aqui. Trata-se de uma investigação sobre um sítio que fica em Atibaia, no interior de São Paulo. É um tema que não tem nenhum vínculo objetivo com a investigação sobre a Petrobras e, portanto, não há nada, nenhum depoimento, nenhum documento, nenhum fato que vincule esta investigação à Lava Jato. Foi afrontado o princípio do juiz natural. Numa decisão ilegal, o juiz Sérgio Moro se auto-intitulou o titular desta investigação, que é também ilegal. E nós temos certeza de que, na medida em que os tribunais superiores analisarem o mérito dessas questões, elas serão todas anuladas. A condenação do triplex e este processo. Só que, infelizmente, até lá, o povo brasileiro e o presidente Lula terão pago um preço altíssimo. Ter permanecido durante todo esse tempo preso num processo que nós sabemos que, quando ele for analisado no mérito, o Lula será inocentado. Deixa eu só completar uma coisa aqui, pessoal. Só vou me afastar aqui. Eu só queria te chamar a atenção de uma coisa. O Moro já foi designado ministro da Justiça. Ao ele não tirar férias e deixar o processo sobre suas asas ainda, o que a gente tem aqui claramente é a característica de um Estado autoritário. A mistura do poder executivo com o poder judiciário. A separação dos poderes é uma marca das democracias. Então ele já é ministro da Justiça designado por um governo do Bolsonaro, e tenta controlar esse processo do presidente Lula. Isso é escandaloso, pessoal. Eu estive na Europa, no Congresso de Partidos Progressistas semana passada. Ninguém acredita quando a gente fala que o juiz que condenou o presidente Lula é ministro da Justiça. Mas mais grave é o que está acontecendo. Ele, indicado ministro da Justiça, não tirar férias para continuar controlando esse processo. Eu acho que é uma desmoralização total de todo esse processo. Obrigado.